é hora de preparar o motor para a montagem. Primeiro, temos que remover essa cola que ficou no motor. Se a cola não for removida, a borracha da junta, da tampa de válvulas não vai vedar. Eu uso um formão para remover a cola, restos de junta, mas também podemos usar uma espátula ou uma chave de fenda. O importante é ter cuidado para não machucar o alumínio. Reparem que eu marquei um pouco o alumínio. Isso aconteceu porque eu estou olhando o que estou fazendo pelo visor da câmera, e isso tira completamente a nossa noção de espaço, tamanho e profundidade. Tente fazer algo olhando pelo visor da câmera, aí você vai ter uma noção dessa dificuldade, e isso é só uma demonstração que estou fazendo. Eu tenho que olhar pelo visor da câmera para não perder a centralização e o foco. A cola que vocês estão vendo é do tipo cola líquida, semissecativa, usada para vedar em locais onde não se usa junta, como essa tampa. Eu não uso, e nem gosto de usar, o silicone para vedar. Com os novos retentores no lugar, vou colocar a tampa, que prende os retentores, e a ponta dos comandos. Após remover a cola do motor, eu limpo o local com um pano seco, depois com um pano com gasolina, para remover o excesso de óleo. Depois eu passo um pano com desengraxante, para remover completamente o óleo. Se o local não for bem limpo, a cola não segura. Vejam como ficou a montagem da tampa, com os retentores e a cola. Esse excesso não precisa ser removido, ele também ajuda na vedação. Quem achar que não deveria ter usado cola, basta não usar a cola, mas o motor estava rodando assim por muito tempo. Estou dizendo isso para os críticos de plantão. A maioria dos mecânicos não veda essa tampa. Vocês viram como estava sujo de óleo no começo do vídeo. Agora temos um vazamento a menos, só falta o restante do motor. Essa é a tampa do comando de válvulas, na verdade ela é a tampa do cabeçote. Reparem que está faltando alguns parafusos, eles não eram para sair. Isso acontece porque a tampa está com os furos largos. Essa parte branca, dos parafusos, que você está vendo, servem para travar a borracha da junta com a ajuda dos ressaltos que tem nas extremidades. Mas a sua principal função é limitar o aperto da tampa, eles são limitadores. Uma das extremidades apoia na cabeça do parafuso, e a outra extremidade apoia no cabeçote, e a tampa fica solta entre o cabeçote e essa arruela com a borracha na ponta. Ou seja, quem dá aperto na tampa de válvulas é essa arruela com borracha. Você pode apertar o parafuso até quebrar, ou espanar a rosca do cabeçote, que o aperto da tampa de válvulas e da junta vai ser sempre o mesmo. Vocês já vão entender isso. Para que a junta não saia do lugar, ela trabalha dentro de uma calha, e reparem que ela fica um pouco mais alta, isso é para dar um pouco de pressão contra o cabeçote.
Reparem que uma parte da calha está quebrada. Observem e reparem que a borracha não veda dentro da calha, ela é bem mais fina. O que dá um pouco de pressão são esses ressaltos, que têm a função apenas de travar a borracha dentro da calha. A minha preocupação é que o óleo pode passar por baixo da borracha e sair do outro lado. Para evitar que o óleo passe por baixo da borracha, vou aplicar a cola dentro da calha e depois colocar a junta. Muitos mecânicos não fazem isso. Se você não concorda, basta não aplicar a cola. Pronto, a junta está no lugar. Vejam que após aplicar a cola, a possibilidade do óleo passar por baixo da junta é mínima. Praticamente, foi reduzida a zero. Quando a tampa for colocada no lugar, essa borracha vai ser comprimida e ela vai se contorcer ou inchar dentro da calha. É nessa hora que a cola vai entrar em ação. Reparem nos fios de roscas dos parafusos. Eles estão amassados. Parecem que foram apertados no torno. Será que fizeram isso para o parafuso dar aperto? Se os parafusos estão assim, então as roscas do cabeçote, que é de alumínio, um material extremamente macio e que quebra com facilidade, com certeza estão danificados.
parafusos novos. Vou trocar os parafusos. O importante é respeitar o comprimento dos antigos parafusos, porque os furos do cabeçote não são vazados, ou seja, eles têm um fundo, e se o parafuso usado for muito comprido, ele vai apoiar no fundo do furo, e a cabeça do parafuso vai ficar alta, e não vai apertar aquela argoela, com borracha. Mas se os parafusos antigos estiverem errados, é por isso que vou conferir o comprimento dos furos. Vamos dar uma olhada nas roscas do cabeçote. A olho nu, dificilmente se percebe alguma alteração, porque a parte interna é mais difícil de ser vista. Vejam que esse furo já não tem alguns fios de rosca. Essa rosca está espanada. Com um aperto exagerado no parafuso, o lado mais fraco acaba quebrando os fios, ou seja, os ressaltos, que são as roscas, então o furo fica liso, como um furo comum. Reparem, no brilho diferente dos fios de roscas, eles indicam uma alteração no alinhamento dos fios, ou seja, a rosca não está boa. Para limpar a rosca e alinhar novamente os fios da rosca usamos essa ferramenta, chamada de macho. No caso de rosca espanada não adianta, nesse caso temos que aumentar o furo. E colocar uma rosca postiça. Ou seja, uma rosca dentro de outra rosca que é chamada de rosca helicoide. O processo é o seguinte. Fazemos um furo maior. Abrimos uma nova rosca e enroscamos o novo fio de rosca no lugar, e com a medida interna original, aí temos novamente a rosca restabelecida. Isso se a grossura da parede da peça for suficiente para isso. Ou também, uma bucha com duas roscas, uma interna e outra externa, copiando o processo da rosca helicoide, porém o furo vai ter que ser bem maior. Ou também podemos aumentar o diâmetro da rosca para uma medida maior, que não pode ser o nosso caso, porque um parafuso mais grosso não vai passar dentro do limitador. Vamos testar as roscas. Observem que o limitador não apoiou no cabeçote, o parafuso pesou e travou antes, como se o limitador estivesse encostado no cabeçote. Nesse furo, o parafuso mal entrou, e já travou, esse é o furo da rosca espanada. Se fosse aquele mecânico foda, ele iria colocar a tampa, sem observar os parafusos, e sem testar as roscas. Aí ele ia apertar na marra, como fez na montagem que vocês estão vendo. O detalhe é que o cliente não está aqui para ver, e se estivesse, ele não enxergaria essa diferença de trabalho e cuidado dos profissionais, mas o cara é bom mesmo. Hoje eu estava tomando um café, e escutei uma pessoa conversando com a dona do estabelecimento. Ele disse que o mecânico cobrou dele R$ 200 para fazer um serviço no veículo dele. Ele achou muito caro e perguntou para o mecânico quanto ele cobraria para emprestar as ferramentas, que ele mesmo faria o serviço. O cara completou para a dona do estabelecimento. É só observar, que dá para fazer. Agora eu vos digo. Após ter visto a execução do serviço aparentemente parece fácil de fazer. Acontece que desmontar e montar, até uma criança faz,
A questão é quando se está fazendo algo, a pessoa tem uma visão do que vai acontecer depois. Isso é um conhecimento. Um médico, quando faz uma cirurgia, ele não está apenas cortando uma carne e mexendo dentro da pessoa. Ele tem que ter conhecimento do que está causando o mal-estar, ou a doença, tem que saber estancar um sangramento, ou uma complicação durante a cirurgia, tem que saber como vai ser o pós-operatório, que consequências vão ter para o paciente após a intervenção que ele fez, e outras coisitas más. Cortar uma pessoa, e mexer dentro dela até eu e você podemos fazer, se assistimos a uma cirurgia. Vocês não fazem ideia do quanto temos que nos atualizar para acompanhar essa corrida tecnológica. E com informações incompletas dos manuais. Manual de injeção encontramos aos montes, mas vai procurar do restante da parte elétrica. As montadoras travam as informações ao máximo que podem. Sem falar nos gastos com atualizações e novas ferramentas. Tenta trocar de celular, ou de PC, toda vez que sair uma novidade, para ver se você aguenta bancar isso. Ainda temos as despesas normais de um comércio. Agora, toda vez que um novo veículo é lançado, lembre que o mecânico vai ter que investir, e veja quantas montadoras temos, e quantos veículos são lançados. A verdade é que o brasileiro não tem condições de ter uma bicicleta, por isso os mecânicos não são valorizados. Nesse caso, o cliente só enxergou o fato do mecânico ter conseguido colocar o motor no ponto, sem ferramentas, e o motor ter funcionado. O resto dos detalhes não parece ser importante. Agora, vamos conferir a profundidade dos furos. Com uma haste. E marcando com uma caneta na haste. Dá para conferir isso. Esse é o paquímetro, com ele podemos medir grossuras, larguras, furos e profundidade. Para medir profundidade, essa haste é introduzida no furo, e a base do paquímetro, que é o final dele, apoia na extremidade da peça. Vamos comparar os furos, para ver se tem algum furo diferente dos outros, ou seja, se é padrão a profundidade dos furos. Não vamos usar a escala dele, vamos medir por comparação, porque nem todo mundo tem uma ferramenta dessas em casa. Esse furo é mais raso que os outros. Como vocês podem ver, a haste apoiou no fundo do furo, e a base do paquímetro ficou alta. Agora, vamos fazer a comparação, com a haste regulada em função da profundidade. Vamos ver se o parafuso é menor, ou maior, que o comprimento da haste. O parafuso tem que ser menor. Esse é o parafuso original. Se o parafuso for maior, ele vai apoiar no fundo do furo, e não vai apertar a peça. Agora, vamos passar o macho nos furos, para limpar, e refazer as roscas. Além de limpar, o macho vai realinhar os fios da rosca. Vou aproveitar, para aprofundar mais a rosca. Esse pano, é para evitar que alguma limalha caia no motor.
Para passar o macho nos furos, tem um macete: a gente vai girando o macho no sentido horário. No momento em que o macho pesar, ou seja, quando ele travar, temos que parar de girar e começar a girar no sentido contrário. E novamente, girar no sentido horário. Vejam as limalhas que saem do furo após passar o macho. E também tem os fios da rosca que estavam quebrados dentro do furo, que são esses pedaços grandes que vocês estão vendo. Reparem que nesse furo, em momento algum, o macho travou, e não tem limalhas. Isso acontece porque o furo não estava com a rosca danificada. Vamos usar a pressão do ar comprimido para expulsar as limalhas de dentro dos furos. Esse furo também merece ser limpo. Vocês já sabem o que eu estou fazendo. Ou não? Olhem só. O furo ficou mais profundo.
Observem o limitador de aperto. Ele é esse tubo, e o parafuso passa por dentro dele. Agora, observem que o limitador apoiou no cabeçote. Se o limitador está apoiando no cabeçote, você pode apertar o parafuso até quebrar, que essa peça não vai descer mais que isso. E se a peça não se movimenta, então essa arruela com a borracha, que na verdade não é uma arruela, ela é uma peça inteira, também não vai se movimentar. É essa borracha que é responsável por apertar a tampa do comando de válvulas. Então, se está vazando óleo pela tampa do comando, não adianta apertar o parafuso até quebrar, ou até espanar a rosca, que esse aperto não vai ter efeito nenhum na tampa do comando. Agora imagine, se estivesse faltando essa borracha, a tampa ia ficar solta entre o cabeçote e essa arruela. Então apertar os parafusos em excesso é pura ignorância de quem faz isso. Não adianta, só vai estragar as roscas. Agora, vamos passar um pano no cabeçote para retirar o óleo. Observem o pano. Agora que está limpo, podemos passar a cola para iniciar a montagem. Engano seu. Observem o pano. Vou molhar o pano com gasolina e passar no cabeçote. Vejam pelo pano quanto óleo ainda tinha no cabeçote. Pano seco não remove o óleo. A gasolina também tem óleo. Após fazer a limpeza com a gasolina e esperar ela evaporar, eu uso um desengraxante para remover o restante do óleo. Com óleo a cola não segura, é por isso que muita gente passa uma cola qualquer e em pouco tempo começa a vazar. Esse é o desengraxante que estou usando no momento. Existem diversas marcas, ele é diluído em água, mas eu uso ele puro. Passo ele no pano e depois na peça. Um abraço para todos.